Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a essa aula de História. O tema que será estudado é a Primeira República Brasileira, certo? Mas antes de entrarmos no período republicano e em suas características, vamos fazer uma breve revisão do período anterior, o Império? Vocês já estudaram que o Brasil, após a independência, isso lá no ano de 1822, se tornou um império, sendo que tivemos dois monarcas, Dom Pedro I e seu filho Dom Pedro II, ok? O Império Brasileiro começa a se enfraquecer quando começaram a aparecer diversos movimentos que queriam que o Brasil se tornasse uma república, assim como os outros países da América, já que assim mais pessoas teriam poder para decidir assuntos da política e da economia do Brasil. A queda do Império vai acontecer quando o exército brasileiro, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio das elites, o pessoal rico, tiraram do poder o imperador Dom Pedro II e instalaram um governo provisório que daria início à transição do Império para a República. Essa tomada de poder aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, que atualmente é um feriado nacional, o dia da proclamação da República. Certo, chegamos então na Primeira República Brasileira, que também é chamada de República Velha. Ela pode ser chamada desses dois nomes tranquilamente, tá? Mas vamos usar Primeira República para ficar mais fácil. Esses 41 anos que a Primeira República existiu, de 889 a 1930, são divididos em duas fases. A primeira, que é a República das Espadas, e a segunda, que é a República Oligárquica. As duas vão ser apresentadas aqui para vocês, mas vamos com calma. De 1889 a 1894 é a República das Espadas. Mas por que desse nome? Porque nessa fase, galera, eram os militares que ditavam as ações do governo e o principal símbolo militar é a espada. Como eu já falei agora há pouco, a República se inicia com um governo provisório, onde o Marechal Deodoro é o chefe do governo, já que ele esteve à frente do movimento republicano e era a figura que representava a República no Brasil. Durante esse período, estava sendo elaborada a primeira Constituição da República Brasileira, que fica pronto em 24 de fevereiro de 1891. A Constituição, pessoal, é a lei máxima de um país. Por isso, vamos dar um pouco mais de atenção a ela. Essa Constituição foi responsável por instituir no Brasil, por exemplo, o sistema presidencialista, a regulamentação de eleições. Ela também configurou o voto aberto para homens acima de 21 anos e alfabetizados. Ela também tornou o Estado brasileiro um Estado laico, ou seja, separado da religião, e também implantou o sistema tripartite de poder, que é usado até hoje. Vocês já estudaram: o executivo, o legislativo e o judiciário. Dois fatos curiosos. Nesse período que a Constituição saiu, o Brasil se chamava oficialmente República dos Estados Unidos do Brasil. Diferente, né? E o segundo é que no dia seguinte da promulgação dessa Constituição, o Deodoro é eleito indiretamente o primeiro presidente da República Brasileira. Certo, temos finalmente um presidente. Mas ele não agradou todo mundo. Na verdade, ele não agradou quase ninguém. Porque ele era visto como autoritário, polêmico, e as medidas que ele tomou para tirar o Brasil da crise que vinha desde o Império fizeram a crise piorar. Isso fez com que a passagem dele pela presidência fosse bem rápida mesmo, pouco menos de um ano. O presidente Deodoro promoveu a crise do encilhamento, quando ele e o seu ministro
permitiram que fossem produzidas mais papel moeda e facilitou o acesso aos empréstimos. Tudo isso para estimular a economia brasileira. Mas isso não deu muito certo, porque fez com que a moeda desvalorizasse muito, que surgissem várias empresas falsas só para pegar os empréstimos e que os preços dos produtos aumentassem sem parar, a chamada inflação, desagradando tanto os ricos quanto os pobres. Já não bastasse isso, ele começou a sofrer uma pressão dos coronéis, que queriam mais poder de decisão na economia, e também pressão dos setores militares, que não estavam contentes com as ações que ele estava tomando, como, por exemplo, ter fechado o Congresso. Tanto que pouco tempo depois ele recua e abre novamente o Congresso. Então, além de uma crise econômica, foi se instalando no Brasil, no governo do Deodoro, uma crise política. A insatisfação foi se generalizando e ele acaba renunciando, ainda no ano de 1891. E seu vice, sim, o Brasil já tinha um vice-presidente nessa época, o também militar Floriano Peixoto, assume a presidência e tenta consertar esse estrago. O Marechal Floriano Peixoto fica no poder de 1891 a 1894, sendo então o segundo presidente do Brasil. Ele teve como o principal desafio do seu governo conter a crise generalizada. Para isso, ele precisou ser mais aberto e popular. Então ele implantou um monte de medidas, entre elas a redução de custos de produção, de aluguéis, moradia e de alimentos básicos, como a carne. E além disso, ele passou a se aproximar dos coronéis, que passariam a desempenhar um papel decisivo nas políticas do governo. Mesmo assim, o Floriano não escapou de enfrentar duas rebeliões em seu governo, a Revolução Federalista e a Revolta Armada, que foram combates violentos que queriam mais autonomia dos estados e menos centralização do poder. Mas ele conseguiu conciliar o governo com essas revoltas e seguiu pleno até o fim do seu mandato, quando é dado o início da segunda fase da Primeira República, a República Oligárquica. Beleza? A República Oligárquica vai de 1894 a 1930. Mas o que é oligarquia? Oligarquia vem do grego governo de poucos. Então, nada mais é que um pequeno grupo de pessoas, no caso, os ricos, donos de terra, cafeicultores, que agora não tinham poder de influência no governo. Eles decidiam o andamento das políticas do país e dos estados. A transição de poder dos militares para as oligarquias vai acontecer a partir da eleição de 1894. Essa foi a primeira eleição direta para a escolha de um presidente, onde um civil, cidadão, que representa os interesses dos grandes produtores rurais, vence. Então os militares estavam fora do cargo principal do governo. Prudente de Moraes, um advogado paulista, é eleito o terceiro presidente do Brasil. Ele era chegado das oligarquias do café de São Paulo. Então, agora esse pessoal rico teria os seus interesses defendidos pelo presidente, diferente do que acontecia na República das Espadas. Com isso, galera, nós temos a política do café com leite, que não é aquilo que você come com pão. Vamos com calma. A política do café com leite foi a sucessão organizada e programada do cargo de presidente, onde os cafeicultores de São Paulo e os produtores de leite de Minas Gerais escolhiam os candidatos e os elegiam de forma alternada. Primeiro um presidente paulista, depois um mineiro, de novo um paulista, outro mineiro e por aí vai. Não precisa nem parar para pensar, para perceber que esse era um processo fraudulento, né? Mas você deve estar se perguntando, como que eles garantiam os votos? Já que a eleição era direta, o povo ia lá e votava? Então, para garantir o perfeito revezamento entre Minas e São Paulo, haviam 3 formas de manipulação do processo eleitoral.
A primeira é a política dos governadores, que nada mais era que uma troca de favores entre o presidente e os governadores estaduais. A segunda forma de manipulação é o coronelismo, onde os grandes proprietários rurais, os coronéis, tinham poder total sobre uma população local. Eles manipulavam na cara dura as eleições, influenciando o voto dos homens que dependiam deles. Lembra que a Constituição instituiu o voto aberto? Então, os coronéis sabiam em quem o pessoal ia votar. Aí, se o homem não votava em quem o coronel queria, acho que vocês já sabem o que poderia acontecer com ele, né? E dessa imposição do voto, nós temos a terceira forma de manipulação eleitoral, o voto de cabresto, que é a repressão ao povo. Você vai lá e vota em tal pessoa, tá bom? Infelizmente, até hoje, essa prática ainda é muito vista em algumas regiões do Brasil. Essa política oligárquica não agradava a todos, é lógico, mas os jovens oficiais do exército se sentiam muito prejudicados. E com o passar dos anos, com a troca de presidentes, foi sendo gestada nos militares um sentimento forte de resistência. E a partir disso, eles começaram a se organizar em uma revolta em 1922, a chamada Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Ela foi o início de uma série de mobilizações dos militares nos anos de 1920, que viriam a ser conhecidas como tenentismo. Os militares não eram bobos, gente. Eles tinham poder antes e agora eles se viam intimidados pelas oligarquias. Eles queriam maior participação do exército nas decisões políticas, reformas tributárias, pediam voto secreto e também melhorias no sistema de justiça, dentre outras coisas. O governo oligárquico reprimiu de uma forma violenta as revoltas militares, mas isso gerou um movimento mais forte e unido que ficou conhecido como a Coluna Prestes, liderado por paulistas e gaúchos, que avançou em marchas no interior do Brasil, alcançando muitos adeptos, sendo um movimento herdeiro do tenentismo. A Coluna Prestes durou entre 1924 e 1927, quando os tenentes já enfraquecidos decidiram ceder ao governo do mineiro Arthur Bernardes, que era o 13º presidente brasileiro. E assim, galera, chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Até uma próxima. Tchau!